com alguma frequência, né, sobre essa questão, e tem várias notícias importantes, né, referentes à Covid para a gente conversar. Vou começar pela Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo é quem tem trazido os números na primeira página, né? Então, compartilhar aqui com vocês. Vejam só. Aliás, pessoal, reparem que tem layout novo na página, né? Mudou aqui a logomarca, né? E também estamos com agora aquela imagem de fundo mais bacana com os nossos favos de mel. Bom, mas voltando aqui para o noticiário, né? A pandemia em 23 de novembro, dados das 20 horas. População vacinada no Brasil, ao menos uma dose, 76,3%. Primeiro ciclo vacinal completo, 61,1%. Dose de reforço, 6,9% da população. Estágio da doença. Óbitos, média móvel, 245. Isso representa, né, um crescimento de 1,1% na média móvel, o que é considerado estabilidade. Casos, menos 3,7%, né, da média móvel, o que também é considerado estabilidade, né? Mortos em 24 horas, 398. Total, até agora, de óbitos, 613.240. E também embaixo a notícia, na Europa pode ter mais 700 mil mortes por Covid até março do ano que vem. Antes de parar de compartilhar aqui, só chamar a atenção, pessoal, olha só a curvinha de óbitos, né? Não sei se o cursor está aparecendo para vocês, né? Está aqui, ó, a curvinha, né? Vinha uma estabilidade, veio descendo, né? Criou um platôzinho embaixo, voltou a subir, ainda dentro, né, de uma condição de estabilidade, mas já estamos vendo, né, um comportamento preocupante ali da curvinha de óbitos. Bom, seguindo aqui, valor econômico. O valor econômico sobre a Covid traz uma notícia paralela, que não é exatamente sobre a Covid, né? Que o valor tem esse viés, né, das notícias mais no campo econômico, né? Há um bom tempo não tinha manchete do valor na primeira página sobre a Covid, e aqui a notícia é a seguinte: ensino presencial ganha força. Com o aumento da vacinação, a demanda pelo ensino superior volta a crescer. Pesquisa realizada pela consultoria Educa Insights, com 1.000 potenciais alunos de instituições de ensino particulares, mostra que 63% pretendem ingressar na faculdade no início do próximo ano, um avanço de 25 pontos percentuais comparado ao número de um ano atrás. E, continuando, o Globo também traz manchetes sobre a Covid na primeira página e diz o seguinte: com Covid em baixa, Rio agora vive surto de gripe. Influenza A, com os mesmos sintomas da Covid, causa corrida a postos de saúde. Prefeitura pede que pessoas se vacinem. Estado de São Paulo. Com receio de contágio, ao menos 70 cidades paulistas não terão carnaval. Há também casos de prefeituras sem recursos para bancar a festa. Capital deve decidir até o fim
de dezembro. Bom, e aí, saindo, né, do leque dos jornalões, eu quero trazer duas matérias da Carta Capital. A primeira delas é a coluna do Drauzio Varela, do dia 19 de novembro de 2021. Na coluna do Drauzio Varela, né, o título é, deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu estou reduzindo o compartilhamento ao máximo, né, porque eu acho que ele está afetando a qualidade da transmissão. Então, a coluna do Drauzio Varela, por que o momento da Covid-19 no Reino Unido merece atenção. As fases da pandemia no país europeu precedem o que se vê depois em outros lugares. Eu já tinha falado, né, a respeito disso aqui, comentando a última live do Átila, né, ele dizendo que, como há um momento de queda da pandemia aqui no Brasil, né, e na última vez que houve essa melhora, né, a Europa começou a dar sinais de que haveria uma piora posteriormente, né, que ele achava que o momento atual era o momento para a gente encarar de forma parecida. Né? Olha, a Europa está dando sinais de que vai haver uma piora depois. Né? Então, que seria o momento não de fazer coisas desnecessárias, né, sem importância, mas de fazer coisas importantes que estavam sendo adiadas, como, por exemplo, né, fazer consultas médicas, tratamentos médicos, coisas do gênero. Né? Bom, mas aqui, né, no artigo do Drauzio Varela, né, o que ele chama a atenção? Ele chama a atenção de que o Reino Unido, né, ele passou a ser observado, né, pelo mundo porque o Reino Unido, né, foi um país que atingiu, né, alto índice, né, de vacinação da população, né, e foi dos primeiros países, na Inglaterra, né, foi dos primeiros países a suspenderem quase todas as restrições, né, anteriormente impostas. Né? E o distanciamento social e o uso de máscaras foram abolidos agora no mês de julho. Né? Então, é como se tivesse apostado todas as fichas, né, na vacinação e na responsabilidade individual, né, da população. Bom, resultado. Né? Apenas entre julho e outubro desse ano, houve 3 milhões de novas infecções no Reino Unido, né? Número comparável das que ocorreram no final de 2020, né? Durante ali o período mais duro da pandemia no Reino Unido. Né? E aí, né, aquela questão, naquela época não havia vacinas. E agora, né, nesse novo período, quase 80% da população, né, dos adultos do Reino Unido já tinham sido imunizados com as 2 doses. Né? Então, quando o Drauzio escreveu a coluna, né, os índices de transmissão do Reino Unido eram os mais elevados, né, de toda a Europa. Né? Na semana de 17 a 23 de outubro, né, a Espanha contabilizou 286 infecções por milhão de habitantes. Né? A Alemanha, 1.203, né, e o Reino Unido, 4.868. Né? Então, Eduardo Paes, né, prefeitos do Brasil, pare com essa demagogia, entendeu, de tentar vender para a população, né, essa ideia de que já podemos abolir as máscaras, inclusive nas academias. Né? Muito importante, né, que a gente entenda, né, que não tem por que a gente imaginar, né, que, se
países onde a vacinação está mais avançada do que o Brasil, né? A vacinação, pura e simples, não é suficiente para conter a pandemia, né? Não tem por que a gente imaginar, né, que no Brasil vai ser diferente, né, que nós vamos apenas, né, com a vacinação, conseguir conter a pandemia. Então, a Carta Capital, né, ontem, publicou mais uma notícia, né, dizendo que Imperial College, taxa de transmissão da Covid no Brasil volta a subir, né? Essa é a avaliação do Imperial College, né? A taxa de transmissão da Covid subiu, né, de 0,99 na semana passada para 1,06 nessa semana, né, de acordo com o relatório divulgado dia 23 pelo Imperial College, né? Então, a gente precisa, sim, né, ficar muito preocupado ainda com a situação da pandemia no Brasil e no mundo, né? Aqui tem, né, nessa matéria da Carta Capital, né, a médica Mariângela Simão, né, dizendo o seguinte: ela é a diretora-geral adjunta, né, de acessos a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial de Saúde. Aspas para a doutora Mariângela Simão. Me preocupa bastante quando vejo no Brasil a discussão sobre o carnaval. É uma condição extremamente propícia para o aumento da transmissão comunitária. Precisamos planejar as ações para 2022. Então, é exatamente isso, né? A gente parece que a todo momento, né, o Brasil acaba, né, escolhendo, né, entre aspas, ter o pior desempenho possível, né, para a pandemia naquele momento. Então, prefeitos, governadores, né, não atuaram, né, e quando atuaram foi por pouquíssimo tempo, no sentido de efetivamente, né, impedir, né, a transmissão. Desculpa, né? Não atuaram no sentido de fazer o máximo possível para reduzir a transmissão da Covid no Brasil, né? Sempre atuaram tentando equilibrar, né, a necessidade de dar satisfação à população sobre o enfrentamento com a pandemia, né, e a necessidade de dar satisfação ao empresariado, aos seus financiadores, né, tentando fazer sempre, né, o que eles consideravam o melhor possível para os negócios, né? Então, no Brasil, praticamente se constatou, né, que a pandemia, né, ela foi, vamos dizer assim, a atuação das autoridades, né, ou foi a radical genocida do Bolsonaro, né, de buscar a imunidade de rebanho, de tomar medidas concretas, né, para fazer com que a velocidade da transmissão aumentasse, né, ou então, né, foi o genocídio envergonhado, o genocídio disfarçado, né, daqueles que principalmente usaram os índices de lotação de UTI para decidir fazer ou não flexibilização. Ao primeiro sinal de que, né, as UTIs, às vezes, não era nem que estavam esvaziando, é que iriam começar a esvaziar, né, já se tomava medidas de flexibilização, favorecendo a um ou outro, né, interesse econômico, né? E agora que nós vivemos, né, o melhor momento desde o início da pandemia, com a vacinação fazendo efeito, ao invés da gente ter, né, o melhor momento possível com a vacinação e as medidas não farmacológicas juntos, derrubando mais rápido
a pandemia, fazendo com que, né, mesmo que tenha uma nova onda, que seja inevitável que ela venha mais devagar, com menos força, né? Mas não, né? A gente começa, né, a adotar o caminho do Reino Unido, meses depois do Reino Unido, né, já com tempo, né, de ver que aquele caminho foi errado, né? E aí se discute, né? Inclusive a esquerda carioca fica aí discutindo, né, carnaval do ano que vem, né, como se fosse realmente possível, né, fazer um carnaval no ano que vem, né, pelo menos em fevereiro do ano que vem, com responsabilidade, né? Infelizmente, não será possível.